narrativo é preciso dominar esses 5 elementos. Vamos lá para o nosso primeiro elemento, que é o enredo, que nada mais é do que a história, o acontecimento que envolve aquela narrativa. Já o segundo são os personagens, que são aqueles que fazem a história, que estão envolvidos dentro dessa história. O terceiro é o espaço, que é o local que acontece aquela história, que não necessariamente precisa ser um espaço físico, mas que geralmente é. Mas o espaço é o local onde acontece a história, onde o enredo é desenvolvido. O tempo é o tempo que acontece a história. E o último, mas não menos importante, é o narrador, que é o principal de um texto narrativo. Existem 2 tipos de narrador: o narrador personagem e o narrador observador. O narrador personagem, ele não somente narra a história, mas como também participa da história. Ele narra um acontecimento no qual ele fez ou faz parte. E o narrador observador, ele é uma terceira pessoa dentro desse texto narrativo, pois ele não participa da história. Ele apenas está do lado de fora, podemos dizer assim, dessa narrativa, contando aquilo tão somente que ele vê, diferente do narrador personagem, que faz parte daquela história. E aí, será que deu para entender um pouco desses elementos? Enredo, vamos dar para o nosso feedback. O enredo é a história. Os personagens são aqueles que fazem, que compõem a história, né, a narrativa. O espaço onde acontece e o tempo também é o tempo, o momento em que acontece. E uma dica: muitas das vezes nós lemos uma narrativa e não fala exatamente um horário, mas se uma narrativa traz uma frase ou uma forma de falar que aquele acontecimento aconteceu de manhã ou no final da tarde, isso também é o tempo daquela narrativa, né? Ou depois do café da manhã, ou depois da janta. Esse tipo de descrição também é considerado como tempo. É importante nós sabermos identificá-los, porque às vezes achamos que uma narrativa não tem tempo por de fato não defini-la. Então é importante que nós estejamos sempre atentos a esses pequenos detalhes. E o último, que é o narrador, que é o personagem, o narrador personagem e o narrador observador. O narrador personagem, como eu já falei, ele não somente conta a história, como também participa. E o narrador observador, ele não participa da história, apenas observa e conta aquela parte na qual ele consegue ver ou perceber. Mas eu quero deixar uma atividade para vocês, que é um gênero que nós vamos trabalhar muito por aqui, que é o gênero fábula. E a fábula que eu quero trabalhar com vocês é A Lebre e a Tartaruga. A minha atividade de hoje é que vocês leiam, né, essa fábula e no caderno de vocês coloquem esses 5 elementos e identifiquem ele dentro dessa fábula e escrevam e tragam para a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre os elementos dentro dessa fábula, esses 5 elementos identificados, e também falar um pouco da estrutura desse gênero, porque cada gênero tem a sua forma de escrita, como fazer, né? A fábula, já vou deixando aqui, né, algumas dicas. É um gênero muito fácil de se ler e muito prazeroso também, né? Geralmente dentro da fábula há animais com características humanas, pois eles falam, se movimentam como humanos, e também há uma moral, e tem esses 5 elementos aqui, que é um texto narrativo. Mas no nosso próximo encontro vamos falar um pouquinho mais sobre esse gênero. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijão!